Boa noite, bom dia, boa tarde, meu querido aluno. Eu falo com você, aluno do terceiro período de Direito da Faculdade São Lucas. Aqui é o professor Rafael. Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando novamente a aula passada, né, a aula da semana passada de disposições constitucionais gerais e transitórias. Tá? Eu acredito que houve um problema na gravação de áudio na semana passada, então a aula acabou subindo só com os slides e sem o áudio, né? Então, a pedidos, né, eu gravo novamente a aula, vou disponibilizar no YouTube para vocês, tá? Hoje, então, refazendo, né, transmitindo de novo, aula de disposições constitucionais gerais e transitórias, tá? Bom, meus caros, então vamos começar sem mais delongas, tá? As disposições constitucionais gerais são o último título, né, a última parte da Constituição, são os 16 artigos finais, né, e ela tem uma natureza residual, ou seja, a Constituição disciplinou aqui coisas que não cabiam, né, disposições que não cabiam em nenhum dos outros títulos da Constituição, né? Então, depois de falar sobre os princípios fundamentais, depois de falar sobre os direitos e garantias individuais e coletivos, depois de falar sobre a ordem econômica, depois de falar sobre a ordem tributária, depois de estabelecer a estrutura do Estado brasileiro e etc., né? Depois de fazer tudo que era importante, de forma residual, criada então as disposições constitucionais gerais, os 16 últimos artigos, do artigo 234 ao artigo 250, tá? Para falar sobre questões de natureza residual que não se encaixavam nos títulos anteriores. Tá? Vamos passar por elas rapidamente, só para vocês terem uma noção. Tá? O artigo 234 e 235 estabelece o processo para a criação de um novo Estado da Federação. Né? Então, o artigo 234 veda à União a assunção de despesas de pessoal inativo, externo, encargos e amortização de dívida interna ou externa do novo Estado. Né? Então, o Estado nascido ele precisa se sustentar, ele precisa suportar a sua carga, né? A sua carga tributária, a sua carga tributária não, desculpa, os seus encargos, né? Trabalhistas, enfim, né? Suas dívidas internas e externas, etc. Tá? A União, então, não pode assumir esse encargo. O artigo 235 estabelece como funciona o Estado nos primeiros 10 anos. Tá? Então, é criado um Estado nos seus primeiros 10 anos e como que esse Estado terá sua estrutura. Por que a Constituição faz isso? Porque a Constituição de 88, vocês vão ver lá nas disposições transitórias, né? No ADCT, né, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a Constituição, que a Constituição Federal transforma os territórios de Amapá e Roraima em estados. Né? Então, aqueles que antes eram territórios são elevados à categoria de estados. Então, por isso que a Constituição dá uma certa atenção para isso. Ainda é criado também o estado de Tocantins, né? Também é criado o estado de Tocantins em decorrência do desmembramento do estado de Goiás. Né? Mas bom, vamos chegar lá. Então, o artigo 235 da Constituição fala que o Estado, nos seus primeiros 10 anos de existência, estabelece que a sua Assembleia Legislativa terá 17 deputados se a população no Estado for menor do que 600 mil habitantes. Tá? Então, população menor do que 600 mil habitantes, nós teremos uma Assembleia Legislativa com 17 deputados estaduais. No caso de uma população maior ou igual a 600 mil habitantes e menor do que 1,5 milhão de habitantes, a Assembleia Legislativa terá 24 deputados. Professor, e se o Estado tiver mais de 1,5 milhão de habitantes? Bom, aí ele é livre
para seguir a regra dos outros estados no que diz respeito à quantidade de deputados. Tá? O artigo 235 regula apenas para um novo estado com uma população de 1,5 milhão de habitantes, até 1,5 milhão de habitantes. Tendo mais do que isso, aplica-se a regra geral para todos os demais estados. Ainda, o governo terá até 10 secretarias. Tá? A secretaria, meus caros, a nível estadual e municipal, é a mesma coisa, né? Equivale aos ministérios a nível federal. Né? Então, da mesma forma que a União tem o Ministério da Economia, tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério da Defesa, tem o Ministério da Justiça, os estados e também os municípios têm as suas secretarias, né? Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Justiça, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, etc. Então, se o estado tem menos de 10 anos, se ele tem até 10 anos, ele poderá eleger de forma que ele possua apenas até 10 secretarias. Então, ele vai escolher 10 pastas, saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, enfim. Vai escolher 10 pastas que ele pode transformar em secretarias. Só 10. Depois que ele tiver mais de 10 anos, aí ele pode montar quantas secretarias ele bem quiser. Né? Nos primeiros 10 anos de existência, o Estado terá um Tribunal de Contas com 3 membros, tá? 3 membros, que serão escolhidos pelo governador do Estado e que possuam notável saber, ou jurídico, contábil, econômico, enfim, né? Que possuam conhecimento necessário para exercer a atividade, né, dos juízes, né, que avaliam as contas. Tá? Ainda, o Tribunal de Justiça será estabelecido com 7 desembargadores, apenas 7 desembargadores. Tá? Nas comarcas, né, os primeiros juízes, o primeiro promotor e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador. Depois disso, já serão, né, os demais juízes, os demais promotores, os demais defensores públicos já serão nomeados por meio de concurso público de provas e títulos. Mas os primeiros juiz, promotor e defensor público de cada comarca serão eventualmente nomeados pelo governador do estado. Ainda, a Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia-Geral do Estado e a Defensoria-Geral serão de responsabilidade de advogados nomeados pelo governador até que seja promulgada, né, a Constituição Estadual. O que eu quero dizer, meus caros? O que é a Procuradoria-Geral? A Procuradoria-Geral é quem estabelece a liderança do Ministério Público no Estado. Né? Tem um Procurador-Geral, que é o líder do Ministério Público, é o chefe do Ministério Público naquele Estado. Então, nesse caso, como o Estado tem menos de 10 anos e não havendo ainda Constituição Estadual, esse encargo, né, a chefia e a coordenação do Ministério Público do Estado ficará ao encargo de advogados, como nós, né, como vocês, como eu, etc. Ainda, a mesma coisa vale para a Defensoria Geral, que é a liderança da Defensoria Pública do Estado, né, e a Advocacia Geral, que representa, né, que chefia os advogados, né, os procuradores do Estado, aqueles que fazem a defesa do Estado em juízo. Né? Então, esses três órgãos, né, terão como representantes advogados escolhidos pelo governador até que se tenha a Constituição Estadual, quando o processo será diferente, tá? Poderá ser diferente. Bom, temos ainda a situação do território federal transformado em estado. Nós temos essa disposição justamente porque tivemos a transformação dos territórios federais de Roraima e do Amapá transformados em estados com a Constituição de 88.
Então, é claro que se no território federal, quem é responsável pelo pagamento das contas, né, pela manutenção do território federal? É a União, né? É a União. Então a União é quem paga funcionários, é a União quem paga encargos, etc. Com a elevação do território federal e sua transformação em Estado, a ideia da Constituição, né, a ideia do artigo 235, inciso 9, A e B, era de que paulatinamente o Estado, o recém-criado Estado, fosse assumindo as suas despesas, Então, a Constituição ela diz o seguinte: até o 6º ano de existência, o Estado assumirá 20% da despesa com o funcionalismo. Tá? Então, nos primeiros 5 anos, né, até os 6 anos, quem responde por todos os funcionários públicos daquele Estado? A União. Lembrando, aquele Estado que antes era um território. Tá? Somente para aquele Estado que antes era um território. Tá? Então, nos primeiros 5 anos, quem responde por tudo, né? Quem responde por 100% do funcionalismo público, quem paga, né, a folha do funcionalismo público de forma integral, será a União. No 6º ano, o Estado tem o dever de assumir pelo menos 20% dessa despesa. Tá? Então, se o Estado gasta 1.000, né, se a folha de funcionários é de 1.000, o Estado no 6º ano tem que assumir 200. Tá? A União continuará com os 80% restantes. No sétimo ano, o Estado assumirá mais 30%, tá? De forma que ele fica, né, que o Estado é responsável, no 7º ano, é responsável por 50% da folha e a União pelos outros 50%. E no 8º ano de existência, aquele território elevado à categoria de Estado, assumirá os 50% restantes com a folha de pessoal. Então, no 8º ano, o Estado passa a responder por 100%, passa a responder com 100% dos gastos com o funcionalismo público. Lembrando que as nomeações dos servidores que se seguirem as primeiras, obedecerão à Constituição Estadual. Tá? Então é necessária a elaboração da Constituição Estadual para que nomeação de servidores públicos após as primeiras, que são por meio do governador do Estado, né, sigam já a Constituição Estadual, via de regra, por meio de concurso de provas ou de provas e títulos. Né? Lembrando que aqui aplica-se a regra geral, né? Os estados, isso vale inclusive para esse território recém-transformado em estado, né? Ele tem o dever de não ultrapassar o seu orçamento. Né? Então, o Estado, isso vale para todos, tá? O Estado ele pode gastar apenas 50% do seu orçamento com o pagamento de servidores. Tá? Apenas 50% com o pagamento de servidores. Bom, então, se o Estado tem um orçamento de 1 milhão, ele pode gastar apenas 500 mil com pagamento de servidores públicos. Tá? Os outros 500 mil têm que ser desvinculados e destinados a outras finalidades. Então, temos o artigo 236, 234 e 235 falam da criação de novos estados. Né? Vale lembrar que os juízes, no caso de um estado desmembrado, os juízes têm que ser daquele estado novo ou do estado antigo. Né? Então, por exemplo, nós tivemos Tocantins. Tocantins foi o desmembramento do estado de Goiás. O estado de Goiás, que antes era bem maior, né, sofreu um corte e agora você tem na parte norte do que antes era o estado de Goiás, você tem o estado do Tocantins. O estado do Tocantins vai precisar de juízes. Né? Ele tem cidades, ele tem municípios, ele precisa ter comarcas,
e essas comarcas terão que ter juízes. Os juízes poderão ser ou pessoas ou juízes que já ficavam, que eram do estado de Goiás, que ficavam ali na parte que hoje é o Tocantins, ou então o governador pode acionar juízes que ficaram no estado de Goiás, né? Quando o estado de Goiás foi desmembrado, toda a parte sul continuou sendo o estado de Goiás. O governador pode selecionar, ele pode chamar juízes que ficaram ali na parte do estado de Goiás, né? Para compor o judiciário do estado do Tocantins. Em se tratando de um território, federal que foi transformado em estado, os juízes podem vir de qualquer lugar da federação. Os juízes podem vir de qualquer lugar da federação. Então, é possível que seja convocada juízes do estado de São Paulo, juízes do estado do Rio de Janeiro, juízes do estado de Belém do Pará, para se deslocarem até Roraima, até o Amapá, né, já que são territórios transformados em estados. Então, os juízes podem ser selecionados, né, podem vir de todo e qualquer lugar do território nacional. Tá? Vamos para frente. Temos um artigo extremamente importante, meus caros, extremamente importante, que é o artigo 236, que fala dos serviços notariais e registrais. Né? O registro de imóveis, o registro civil, né? Registro civil de pessoas jurídicas, registro civil de pessoa natural, os tabeliães, né? Onde se faz reconhecimento de firma, certidão de nascimento, casamento, óbito, registro registro de imóveis, enfim. Essas repartições, elas são chamadas de serventias extrajudiciais. Serventias extrajudiciais. Bom, meus caros, para que elas existem? Como nós sabemos, elas são uma herança do direito canônico, tá? E elas existem para dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos negócios jurídicos. Tá? Então, os negócios jurídicos que nós fazemos, os acontecimentos da vida comum, recebem publicidade graças ao serviço notarial e registral. Tá? Então, todo mundo sabe que fulano de tal nasceu, por quê? Porque ele tem uma certidão de nascimento que é pública, né? Que fica lá averbada no cartório. Tá? Todo mundo sabe que fulano de tal faleceu porque existe uma certidão de óbito que é pública, que fica lá no cartório. Né? Aquele imóvel pertence ao professor Rafael, por quê? Porque tem uma escritura pública que foi levada a registro, né, no cartório de registro de imóveis, que confere para todos os efeitos a propriedade a meu favor. Tá? Então, é para isso que eles existem. Bom, esses serviços, meus caros, eles são executados, eles são serviços públicos, é um serviço público, tá? O serviço de notarial, o serviço de notário ou de registrador, né? Ele é um serviço público, mas que o poder público delega a particulares, tá? O poder público, então, confere a prerrogativa de executar esses serviços a pessoas particulares, a pessoas privadas, tá? Mediante concursos públicos de provas e títulos, que estão entre alguns dos mais concorridos, do Brasil. Tá? A grande questão é que esse serviço é um serviço executado em caráter privado. Tá? Então, você que passou no concurso de notário, de tabelião, de registrador, você executa esse serviço em nome próprio. Não existe pessoa jurídica, tá? Não existe pessoa jurídica. O cartório de registro de imóveis, de registro civil, de títulos e documentos, de protesto, etc., não tem personalidade jurídica. Vocês já sabem o que é isso, né? Então, todos os serviços são executados em nome pessoal do registrador, do notário. Tá? E, é claro, esses serviços são fiscalizados pelo Estado. Né? Então, as serventias extrajudiciais são vinculadas ao Poder Judiciário,
E é o Poder Judiciário quem fiscaliza, né, mediante correições ordinárias ou correições extraordinárias, quem fiscaliza a atuação, a atuação dos notários, registradores, tabeliães, etc. Tá? De modo que, por equívoco, no erro das suas funções, né, havendo erro, havendo prejuízo, né, a terceiros em decorrência do exercício das suas funções, o notário, o registrador, o tabelião, ele poderá ser civil e criminalmente responsabilizado. Né? Só a título de ilustração, eu tenho um cliente, tá? Eu tenho um cliente que era tabelião, tá? O que aconteceu? Ele deixou de cumprir alguns deveres da lei, tá? Em razão da crise de 2008, etc. Ele perdeu o controle do cartório. 2008? É mais para frente, mas, bom, enfim, é por aí. Ele perdeu o controle do dinheiro que entra no cartório, ele deixou de pagar alguns emolumentos devidos em razão de registro. Né? Quando você pede uma certidão autenticada, uma cópia, uma matrícula, aparece lá no verso, né, quanto que custou e quanto vai, né, quanto daquele dinheiro vai para cada órgão, né, Ministério Público, Santa Casa, Poder Judiciário, enfim, né, tributo e etc. E ela esqueceu de fazer isso, né? Ela recebia o dinheiro, ficava com o dinheiro e esqueceu de repassar para terceiras pessoas, né? Para quem de direito. Ainda, ela contratou funcionários e os funcionários deixaram de registrar algumas averbações de divórcio, né? Então era um cartório de registro civil e as pessoas se divorciavam, né? E os funcionários do tabelião esqueceram de averbar, né, o divórcio nas matrículas, nas certidões de casamento. Pois bem, em correição, o juiz localizou essas questões, né, localizou essas pendências. O que ele fez? Instaurou dois processos administrativos, tá? Instaurou dois processos administrativos, teve a pena, né, no final, teve a pena administrativa, que foi a perda do cargo público, né? Ela perdeu, a pessoa perdeu o cargo de tabelião, né? Ela foi demitida, né? Perdeu aquele cargo, tá? Depois teve a responsabilidade civil, que é o Estado exigindo os pagamentos daquilo que ela não pagou, e tem a responsabilidade criminal pela sonegação de impostos. Ah, mas ela falou, mas professor, ela não pode se defender dizendo que os funcionários é que esqueceram de registrar, esqueceram de pagar. Não cola. Não cola. Por quê? Porque os serviços são realizados em caráter pessoal. Tudo que os funcionários fazem no cartório, eles fazem em nome do registrador, do notário, do tabelião, tá? Então, é muita responsabilidade, mas a grande vantagem, né, e um dos motivos pelo qual esses concursos são tão procurados, é que, apesar de ser um serviço público, a remuneração não se dá pelos cofres públicos. A remuneração não se dá pelos cofres públicos. Então, não existe um teto para o vencimento, né, para a receita do tabelião, do notário. Ele ganha quanto? Ele ganha quanto entrar, né? Depois de pagar tudo, né, depois de pagar os tributos, os emolumentos, depois de pagar funcionários, etc., o que sobrar é dele. Então você tem notários, você tem registradores que ganham 15 mil por mês, que ganham 30 mil por mês, que ganham 60 mil por mês, que ganham 100 mil por mês. Tem. É perfeitamente possível. Tá? É por isso que esse concurso é tão procurado. Não existe um teto de vencimento, né? Apesar de ser muita responsabilidade. Vocês vão ver mais sobre isso em direito administrativo. Tá? Direito administrativo. Vamos para frente. Ainda, o artigo 237 estabelece, né, o controle do comércio exterior e a fiscalização do comércio exterior ao Ministério da Fazenda. Tá? Ainda, 238 fala da venda e da revenda de combustíveis
que se dá, sobretudo, mediante lei, né, que regula como vai funcionar a venda, a revenda de combustíveis. Tá? Então, a lei regulará a venda e revenda de combustíveis. O 239, meus caros, também é importante, tá? Ele fala das receitas do PIS e do PASEP. Né? O PIS é o Programa de Integração Social, né? E o PASEP é a mesma coisa, só que para o funcionário público, tá? Do funcionário público. E estabelece que as receitas do PIS e PASEP passam a financiar o seguro-desemprego. Né? O seguro-desemprego que as pessoas recebem quando são, depois de terem trabalhado, né, um determinado tempo numa mesma empresa, ao serem desligadas, elas não ficam desamparadas totalmente porque elas fazem jus ao seguro-desemprego, né, que é o pagamento de uma renda por um determinado período de tempo, a fim de que ela possa ter calma, colocar a casa em ordem e ela possa procurar com calma a sua recolocação no mercado. Né? Ainda, o artigo 239 vem estabelecer que 28% da receita do PIS e do PASEP são destinadas ao BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? Então, 28% de tudo que é arrecadado pelo PIS e PASEP são destinados ao BNDES, que financia aí diversos programas econômicos e sociais, diversas empresas, projetos, enfim, né? Com uma taxa de juros que assegure, né, o rendimento desse valor, tá? Isso é muito importante. Ainda, a Constituição, no artigo 239, prevê, né, o saque do PIS ou do PASEP por motivo de casamento. Então, se você vai casar, né, você tem direito a retirar o valor do PIS, geralmente para comprar uma casa, né, enfim. Tá? Quem casa quer casa, já diz o ditado. Tá? Ou ainda, a questão do abono do PIS, né, o abono do PASEP, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Eu não sei se alguém aí ganha, tá? Mas a regra do abono é a seguinte: se você no ano ofere rendimentos, né, um salário de até 2 salários mínimos por mês, tá? Você faz jus ao abono do PIS. O que é o abono do PIS? Você tem direito de receber retirado, né, da conta do PIS, né, da receita do PIS ou do PASEP, é retirado um salário mínimo para você. Tá? Então é retirado e é pago para você, é pago na sua conta, tá? Um salário mínimo que vem para você que ganha até 2 salários mínimos mensais. Tá? Então você, trabalhador, seja público, seja privado, que ganha até 2 salários mínimos mensais, você faz jus ao abono do PIS, que é o recebimento de um salário mínimo anual. Tá? Não sei se alguém aí ganha, espero que terminando a faculdade, com certeza, né, vocês não vão ganhar mais, que vão ganhar muito mais de 2 salários mínimos mensais, né? Mas eu já ganhei, né, já teve um tempo em que eu ganhei, tá? Ajuda, né? Ajuda. Um salário mínimo hoje é 1.036 reais, né? Melhor do que nada, né? É dinheiro, tá? Para quem precisa, realmente faz diferença. Geralmente é no final do ano, né? Geralmente é no final do ano. Bom, vamos lá. Temos o artigo 240, que fala das contribuições compulsórias do empregador sobre folha de salário, que está relacionada à contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né? Folha de pagamento, são encargos previdenciários, encargos trabalhistas, né? Para o financiamento da saúde, Seguridade Social, enfim. Né? A ideia vocês vão ver mais isso em direito previdenciário, né? E direito trabalhista também, que graças a Deus não vai ser comigo. Mas vocês vão ver que o sistema de previdência social é um sistema tripartido. Né? O Estado responde, né? O Estado responde uma parte, tem uma responsabilidade, o empregado tem uma responsabilidade e o empregador também tem responsabilidade. Tá? Então, o artigo 240 vem estabelecer as contribuições compulsórias do empregador sobre folha de salário para fins, sobretudo, né, de financiamento da Seguridade Social. Quando eu falo em Seguridade Social, eu estou falando de Previdência Social,
assistência social e saúde pública, tá? Então, quando eu falo previdência social, pensem sempre nesse tripé, tá? Que também é um tripé na fonte de custeio, né? Sua fonte de custeio. O Estado tem um pé, o empregador tem um pé e o empregado também tem, tá? Então, basicamente é isso. Tá? Vocês vão ver mais em direito previdenciário, direito trabalhista também. ECA. O artigo 241, ele fala sobre os consórcios públicos, né, e convênios de cooperação entre os entes federados para a gestão associada de serviços públicos. Na nossa aula de segurança pública, nós falamos sobre alguns convênios e consórcios, né? Falamos da Força de Segurança Nacional, né? Falamos do BEP, o Batalhão de Pronto Emprego, né? São o quê? São contratos, são convênios públicos, né, entre estados, né? Então os entes federados firmam esses consórcios públicos, tá? Firmam parcerias entre si para a prestação de serviços públicos. A Força Nacional é um grande exemplo, né? Nenhum ente federativo, nenhum estado é obrigado a participar com a União. Ele fecha uma parceria, ele fecha um convênio com a União se ele quiser. Fechou o convênio com a União, ele fornece tropas, né, que vão ser utilizadas para compor a Força de Segurança Nacional, né? A mesma coisa é o BEP, por exemplo, né, o Batalhão Especial de Pronto Emprego, né? Você faz a parceria, o Estado, né, a unidade da federação, faz o convênio com a União se ele quiser. Tá? É claro que os convênios não são só entre estados com a União. Os estados entre si, ou até mesmo municípios entre si, são capazes de estabelecer consórcios, convênios, né? Um comum, por exemplo, é municípios que têm muitos caminhões de lixo, oferecem, mediante pagamento, né, mediante paga, serviço em outros municípios, coleta de lixo, né, municípios que porventura não tenham mesma frota de caminhões de lixo para fim de dar conta da demanda do seu município. Então eles contratam, é feito um convênio com municípios vizinhos para que eles forneçam seus caminhões mediante pagamento, né, para a prestação desse serviço público. Tá? Então, os municípios entre si, estados com a União, enfim, né, se unem para a prestação de serviço público de forma cooperada. Né? Essa cláusula, essa norma da Constituição, ela lembra, ela tem por base o nosso federalismo cooperativo, né, que nós falamos sobre ele na nossa primeira aula do semestre, que vocês lembram com certeza. Né? O artigo 242, ele vem falar do ensino nas instituições públicas e vem estabelecer que a gratuidade no ensino em instituições públicas não se aplica a escolas municipais e estaduais criadas antes da Constituição, tá? Que não utilizem verba 100% pública. Então, é um colégio, é uma escola pública, tudo bem, beleza, foi criada pelo município, foi criada pelo Estado de São Paulo, foi criada pelo Estado. Se ela não utiliza recursos públicos, ou se os recursos não são majoritariamente públicos, não precisa ser gratuito. A educação não precisa ser gratuita. Via de regra, vale a gratuidade, claro. Mas se essa escola funciona com subvenções que não são públicas ou não sejam majoritariamente, sobejamente públicas, está afastada a gratuidade nessa instituição de ensino. Tá? O artigo 242 vem ainda falar do ensino de história no Brasil, o ensino de história no Brasil que deve levar em consideração todas as raças, todos os gêneros, todas as culturas responsáveis pela formação e a evolução do povo brasileiro. Né? Vem estabelecer ainda, essa é uma questão local, tá? Uma questão local, não diz muito respeito a gente, mas ela vem estabelecer que o Colégio Dom Pedro II, no Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, né? Tive uma prima que estudou lá, o colégio Pedro II no Rio de Janeiro continua sob a esfera federal, né? Continua sob a esfera federal, apesar de estar no Rio de Janeiro, né? O colégio criado na época em que
Rio de Janeiro era a capital da República, né? Então, basicamente, essa disposição para dizer que o colégio continua pertencendo à órbita federal. O artigo 243 eu também considero bastante importante. O artigo 243 eu também considero bastante importante. Vocês vão ver mais em administrativo, tá? Direito administrativo, mas ele fala do confisco de bens, tá? Ou também chamada de desapropriação confisco. O artigo 243 estabelece que propriedades que sejam desculpa, propriedades que se valham, né, de mão de obra escrava, né, o trabalho análogo à escravidão. O que é escravidão? Né? Ou então que seja utilizada para plantação de drogas psicotrópicas, né, elas serão desapropriadas, serão confiscadas, né, serão confiscadas e destinadas ao assentamento de colonos, né, tá? Então, nesse caso, o Estado vai tomar a propriedade dos criminosos, né, daquele que se vale de mão de obra escrava, ou daquele que planta drogas psicotrópicas, né, maconha, cocaína, coca, né, plantação de coca, plantação de cannabis, enfim, né, vai pegar esses bens, vai destruir esses bens, tá, provavelmente, tá, e os imóveis serão utilizados para assentamento de colonos. Tá? Ainda, os produtos que sejam apreendidos nessas situações, né, tanto na questão do trabalho análogo à escravidão, como as drogas psicotrópicas, né, serão destinadas aí a fundos, enfim, serão utilizadas para fundações, né, serão utilizadas para fins sociais, se houverem. Tá? Do contrário, serão destruídos mesmo. Ok? Bom, artigo 243, muito importante, trata do confisco de bens. Né? Então, o confisco de bens, sem nenhuma indenização ao proprietário, que, aliás, ainda fica sujeito às sanções cíveis e criminais cabíveis. Né? Sanções cíveis e criminais possíveis de ocorrer. Tá? Bom, o artigo 244 vem tratar de questão dos portadores de deficiência, né? Lei que regule ali a situação dos portadores de deficiência. Uma norma de eficácia, entendo que seja uma norma de eficácia limitada, né? Assim como o 245. Né? A lei regulará necessidades especiais dos portadores de deficiência e a lei regulará a assistência do Estado para herdeiros de vítima, né, de crime doloso. Né? Uma norma de eficácia limitada, tá? Porque precisa, né, para que essa norma produza efeito, é necessário que ela seja complementada por essas leis aí. Professor, elas já existem? A de portadores de deficiência, sim. A relativa ao 245 eu nunca vi. Tá? A assistência do Estado aos herdeiros, né, de vítima de crime doloso. Então, uma pessoa que foi assassinada por crime doloso, ela, de acordo com o artigo 245, ela teria direito a uma assistência do Estado, é claro, sem prejuízo da indenização civil por parte do criminoso. Né? Essa lei que regula essa norma, eu não tenho conhecimento se ela existe ou não. Tá? Confesso para você que eu não tenho conhecimento. Ainda, o artigo 246 vem estabelecer a proibição de regulamentação de artigo constitucional por medida provisória por um determinado período. Né? Então, o artigo 246, vamos lá na Constituição que eu vou mostrar para vocês. Artigo 246. Quase chegando. 227. E chegamos. 246. Então, o 246 ele diz que é vedada a adoção de medida provisória para regulamentar
artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até esta emenda, inclusive, que é de 2001. Então, todos os artigos constitucionais que tiveram redação alterada por emendas entre o período de 1º de janeiro de 95 até essa, que é de 2001, não poderão ser regulamentadas por meio de medida provisória. Tá? Então, uma emenda de 2001, ainda tínhamos como presidente o Fernando Henrique Cardoso. Né? Fernando Henrique Cardoso. Ou não? Não, é isso, Fernando Henrique Cardoso. Vai até 2002, quando entrou o Lula Lelé. Né? Já que eu já estou aqui, né, vamos ficar aqui mesmo. Né? Artigo 247 vem estabelecer critérios especiais e garantias para a perda do cargo pelo servidor público estável. O artigo 247 da Constituição, ele estabelece então que o servidor público, se ele por acaso tiver risco de perder o cargo, ele terá algumas garantias especiais. Então, por exemplo, o artigo 247 estabelece a necessidade de uma sindicância, que deve seguir o devido processo legal, o princípio do devido processo legal, que deve ainda garantir o contraditório ao servidor público investigado, né? Então, uma série de garantias ao servidor público para perda de função. Tá? Então, é necessário que existam no Código do Servidor, que sejam estabelecidas ali as penas passíveis, né, de demissão, no caso, né, de demissão. Tá? Enfim, né, é necessário que ele conheça a autoridade que vai ser responsável pela condução da sindicância. É necessário que, se houve denúncia, essa denúncia seja pública, não podendo ser uma denúncia anônima. Tá? Ele tem que ter o direito de conhecer o seu acusador. Né? Então, uma série de garantias para o servidor público, se ele for acusado, né? Se ele puder, por qualquer motivo, perder o seu cargo público. Tá? Lembrando, né, o parágrafo único coloca ainda que, na hipótese de insuficiência de desempenho, né, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe seja assegurados o contraditório e a ampla defesa, seguindo a regra, né, estabelecida no caput, logo acima. Né? O 248, 249 e 250, meus caros, vem falar do regime previdenciário, né, que estava mudando na época. Tá? Já naquele período, nós tínhamos o presidente Fernando Henrique Cardoso. Os 3 artigos são editados por emendas constitucionais em 1998. Foi justamente o ano, né, eu me lembro disso, em que se começou a falar do rombo da Previdência. Né? Então, a partir de 1998, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso começou a falar muito sobre o problema do déficit na Previdência. Então, foram criados, mediante emenda constitucional, esses 3 artigos, do 248 a 250, aos quais eu não vou me prender muito, né, para regular aquela situação. Tá? Enfim, passamos para o ADCT. Tá? O ADCT, né, o ato das disposições constitucionais transitórias, que vem estabelecer aí regras de transição. Né? Então, muitas das normas do ADCT são regras de eficácia exaurida, né, que já produziram todos os seus efeitos. Tá? Nós já falamos, né, um pouco sobre o ADCT. Tá? Temos algumas regras muito importantes. Tá? Eu diria que, em destaque, né, o artigo 8º, que estabelece a anistia para todo mundo, né, tanto para os militares quanto para os civis que se revoltaram contra o regime de qualquer maneira. Tá? Então, deu anistia para todo mundo. O artigo 13, que desmembra o estado de Goiás, estabelece o estado do Tocantins, justamente por isso que temos o artigo 234 e 235, né, porque a Constituição criou novos estados.
O artigo 14, né, que fala também, né, falando da organização do Estado, que transforma os territórios federais de Roraima e de Amapá em estados, tá? Então são elevados à categoria de estados federados, deixam de ser territórios. É extinto também, né, é extinto pelo artigo 15, o território federal de Fernando de Noronha, que, por meio do mesmo artigo, passa a ser incorporado ao estado de Pernambuco. Tá? Ao estado de Pernambuco. Temos ainda um muito importante, falando da organização do Estado, que é a responsabilidade do Senado Federal, que fica responsável pela fiscalização do Distrito Federal. Tá? Então, se a gente for lá na ADCT, vamos voltar lá na ADCT, artigo 16, artigo 14, artigo 16, né? Então, fica, né, caberá ao presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, indicar o governador e vice-governador do Estado, né, até que se crie ali a Constituição, do Distrito Federal. Né? Ainda, né, parágrafo 1º e 2º, sobretudo o parágrafo 2º, vem colocar que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Distrito Federal, enquanto não for instalada a Câmara Legislativa, seria exercida pelo Senado, né? Senado, com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tá? Ainda, só para voltar aqui, ó, temos o artigo 25, que vem retirar gradativamente vários poderes que foram conferidos ao presidente da República por meio dos atos institucionais. Tá? Então, os atos institucionais da ditadura de 64, que conferiam, muitos dos quais conferiam vários poderes ao presidente da República, vão sendo revogados. Tá? Então, o artigo 25 vem dizendo que ficam revogados a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, tá? Todo dispositivo legal que atribuam ou deleguem ao órgão do Poder Executivo competência que a Constituição estabelece ao Congresso Nacional, especialmente ações normativas, alocação e transferência de recursos, enfim. Né? Então, a Constituição, no ADCT, no artigo 25, vem retirar paulatinamente do presidente da República vários poderes que ele tinha, né, e que a Constituição confere ao Congresso Nacional. Tá? Então, isso é muito importante. A aula do dia 25, nós vamos falar mais sobre os poderes do presidente da República. Tá? Já vou preparar. Tá? Então, basicamente é isso. Temos ainda, meus caros, eu não coloquei lá no slide, mas algo muito importante, que é o seguinte. No artigo 100 da Constituição, é estabelecido como o Estado paga os seus débitos. Tá? O Estado paga seus débitos na forma de precatórios. Né? Na forma de precatórios. Tá? Depois nós vamos estudar o que é um precatório. Tá? Nós vamos ter uma aula só para isso. Mas a regulamentação de como fazer um precatório, né, de como pagar, está tudo no ADCT. Tá? Então eu vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Só um segundinho. Só um segundinho. Aqui. Né? Então, a partir do artigo 86, tá? Que vem regular, do ADCT, é regulado o artigo 100, que estabelece o limite, né, e como funcionam a questão dos precatórios, nós vamos falar mais sobre isso, tá? E vem estabelecer ainda a requisição de pequeno valor, ou seja, você não precisa de precatório, tá? Qual valor? Então, o ADCT estabelece até 40 salários mínimos para a Fazenda dos Estados e Distrito Federal, você não precisa de precatório, basta que você solicite uma chamada requisição de pequeno valor. Para a Fazenda dos Municípios, até 30 desculpa, até 30 salários mínimos. Tá? Para a União, são até 60 salários mínimos, se bem me lembro. Tá? Então, para esses valores, não é necessário, o ADCT
vem dizer que não é necessário o precatório que é exigido lá no artigo 100 da Constituição Federal. Nós vamos falar mais sobre isso, no próximo bimestre, tá? No próximo bimestre, vamos ter uma aula para falar sobre o direito econômico, tá? Então nós vamos falar mais sobre o precatório, sobre requisição de pequeno valor, não se preocupem, tá? Então nós vamos voltar aqui ainda. Basicamente, meus caros, a aula dei de uma forma bem resumida, tá? Mas basicamente a aula do dia 19, né? Dia 19? Isso, dia 18, né? Não, dia 19, tá certo, né? Hoje é dia 27, dia 20, então, desculpa. Basicamente a aula do dia 20, que falava das disposições gerais da Constituição e do ato das disposições constitucionais transitórias, era essa, tá? Para mais dúvidas, eu estarei disponível no fórum, nos nossos fóruns, no chat também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Não, eu acredito que seja só isso mesmo, tá? Eu acredito que uma boa leitura da Constituição, tá? Ali dos artigos finais e desses artigos aqui, né, do ADCT, mais o artigo 86 e 87 serão muito importantes, tá? Acredito que já consegue solucionar bastante coisa, bastante dúvidas, tá? Mas eu estarei sempre disponível para vocês. Estamos todos juntos, continuem se cuidando. Eu espero voltar a ver vocês, ver a todos com saúde em breve, né? Um grande abraço do professor Rafael. Eu vou preparar para vocês e postar também a aula de hoje, a aula do dia 27. Tá? Então, muito obrigado. Tchau, tchau.